Todo mundo conhece a história de origem do Peter Parker, que foi picado por uma aranha radioativa e acabou com grandes poderes e grandes responsabilidades. Mas a história de origem do Tom Holland, o atual Peter Parker dos cinemas, você conhece? Faz pouco mais de 5 anos que ele interpreta o Homem-Aranha, mas já é tão natural olhar para o ator e enxergar o herói que é difícil imaginar que ele quase não foi escalado para viver o personagem. Nesse Retrato Omelete, a gente te conta a trajetória cheia de suor, calos e balé da estreia de Homem-Aranha sem voltar para casa, além de te explicar como ele foi escalado para viver o herói da Marvel. Bora lá? Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato você gostaria de ver por aqui. Thomas Stanley Holland nasceu em 1996 na cidade de Kingston upon Thames, na Inglaterra. Filho da autora Nicola Elizabeth e do comediante Dominic Anthony Holland, era natural que ele fosse influenciado a fazer arte, mas ele não seguiu exatamente os passos dos pais, e sim de Janet Jackson. Por ser muito fã da artista, ele começou a dançar hip hop ainda muito jovem. Em 2006, a turma de Holland se apresentou no Festival de Dança de Richmond e a performance foi vista pelo coreógrafo de Billy Elliot, o musical, que viu o potencial do garoto e o convidou para uma audição na peça. Durante o processo de audição, Tom começou a fazer aulas de balé, já que a peça contava a história de um garoto que sofre preconceito por amar esse estilo de dança. Holland se identificava bastante com o papel porque nesse período ele sofreu bullying por dançar. Ele tentava argumentar que passava o dia inteiro rodeado de meninas no balé para ver se os colegas paravam de pegar no pé dele, mas nem isso era suficiente. Depois de 2 anos de testes para participar da peça e ter sido escalado inicialmente num papel coadjuvante, ele finalmente conseguiu o papel protagonista de Billy Elliot em 2008. It goes through a long audition process. It took me about two and a half years to actually get onto the stage. Seu trabalho foi bastante elogiado e não só por conta das suas habilidades na dança, mas também pela sua ótima atuação. Mas crianças crescem e Tom eventualmente ficou muito velho para interpretar o personagem, tendo que deixar a peça em 2010. Holland cogitou largar a atuação e seguir uma vida normal a partir daí, mas quando voltou a se dedicar exclusivamente aos estudos, percebeu uma diferença gritante entre ele e os seus colegas de escola. Segundo o ator, essa experiência profissional tão intensa e tão precoce fez com que ele amadurecesse mais rápido do que os outros garotos de 14 anos. Esse talvez tenha sido um dos motivos para a rapidez que o garoto voltou aos holofotes, dessa vez não no teatro, mas sim nos cinemas. Quando apareceu a oportunidade de fazer um teste ao lado de Naomi Watts e Ian McGregor para o filme O Impossível, ele desistiu daquela ideia de viver uma vida normal. Holland foi escalado como filho do casal formado pelos 2 atores e foi bastante elogiado pela imprensa, e principalmente por seus colegas de elenco. O Ian McGregor, por exemplo, disse que ficou impressionado com o quão pé no chão ele era e ainda o reconheceu como um ator brilhante. Depois de uma ótima estreia em frente às câmeras, Tom engatou alguns papéis de coadjuvante nos cinemas, como em How I Live Now, Loki e No Coração do Mar. Aliás, nesse último, ele também foi ostensivamente elogiado pelo Chris Hemsworth, seu colega de elenco, que chegou a falar que Holland era uma das pessoas mais talentosas com quem ele já trabalhou. Essa conexão com o intérprete de Thor do MCU seria importante para Tom Holland conseguir a maior oportunidade de sua carreira, mas foram os elogios de um outro ator que abriram as portas para ele viver um dos heróis mais icônicos da cultura pop. What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years' time. Quase aos moldes da relação entre Peter Parker e Tony Stark, foi Robert Downey Jr. quem deu a palavra final para a contratação do Tom Holland, quando nem todo mundo tinha certeza de que ele deveria ser o novo Homem-Aranha. Ainda no começo do processo de audição, Tom foi um dos mais de 7.000 candidatos que enviaram fitas de audição para a diretora do elenco do MCU, que assistiu os vídeos um por um e selecionou Holland como um dos destaques. Quando ele passou para a próxima fase do teste e conheceu os irmãos Russo, os diretores ficaram absolutamente encantados. Joey Russo diz que enxergou imediatamente o potencial do ator de se tornar uma grande estrela, não só por conta de seu carisma e alcance dramático, mas também por dar para ver que ele tinha algo de especial só pelo jeito que ele andava pela sala. Com o entusiasmo dos diretores, não demorou muito para Kevin Feige e o restante da Marvel Studios também ficar convencida de que Holland era a melhor escolha para o papel. O problema é que a Sony Pictures, que coproduziu o filme, não compartilhava dessa empolgação não, viu?
A empresa estava com medo de ser muito passiva ao entregar o casting nas mãos do estúdio parceiro, além de não estarem completamente convencidos da ideia de escalar alguém tão novo para viver o herói, porque apesar dessa ser uma característica importante do personagem nos quadrinhos, ele só tinha sido interpretado nos cinemas por atores beirando os 30 anos, enquanto Tom Holland só tinha 19. O garoto não chegou a ser descartado, mas em vez de ser escalado de cara, teve que continuar competindo com outros atores em testes de elenco. Em uma das fases finais, ele teve que contracenar com Robert Downey Jr. e o seu primeiro contato com o ídolo não correu exatamente como esperado. Apesar da confusão inicial, a audição correu muito bem. Os dois contracenaram uma versão da cena de Guerra Civil, onde Tony Stark chega de surpresa na casa do Peter Parker. Havia um roteiro para ser seguido na audição, mas o Robert Downey Jr. decidiu improvisar só para ver se o Tom Holland conseguiria acompanhá-lo. Como resultado, os dois passaram 10 minutos só improvisando, sem sair do personagem. Sobre esse processo de testes, Robert Downey Jr. diz que fez essa mesma audição com vários jovens atores e todos eles traziam algo de especial do personagem, mas o Tom Holland tinha a leveza e a confiança necessárias para assumir o manto. Depois do aval do próprio Homem de Ferro, houve um teste físico ao lado de Chris Evans. A experiência de Holland com balé foi muito útil e ele percebeu que não havia tanta diferença entre ensaiar uma coreografia de luta ou uma coreografia de dança. Mais uma vez, ele se saiu muito bem no teste. Evans também ficou impressionado com o rapaz e somou seu apoio ao de Downey Jr. e do Chris Hemsworth, que também elogiou muito Holland quando soube que ele estava disputando o papel. Se a união de Homem de Ferro, Capitão América e Thor é capaz de salvar o universo, claro que ela também seria capaz de fazer a Sony mudar de ideia. No fim das contas, o estúdio cedeu e escolheu escalar o Tom Holland. Mas o ator ainda demorou algumas semanas para descobrir isso. Na verdade, é possível que até você tenha ficado sabendo da notícia antes dele, já que o Tom só soube que seria o novo Homem-Aranha depois de ver um post no Instagram da Marvel anunciando a sua escalação. Ao contrário da Sony, os fãs ficaram muito animados com a ideia de um Homem-Aranha adolescente e o próprio Stan Lee elogiou a escolha, falando que o Holland parecia exatamente com o que ele imaginava quando criou o herói. Sua estreia como Peter Parker foi em Capitão América Guerra Civil de 2016 e foi só a primeira de muitas aparições dele no universo Marvel. No ano seguinte, Holland já estava estrelando a franquia solo do Teioso em Homem-Aranha de Volta ao Lar, e em 2019 foi a vez de lançar a sequência Homem-Aranha Longe de Casa. Tudo isso enquanto ele também completava o elenco de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Do dia para a noite, Tom Holland já era uma estrela. Mesmo sendo protagonista em grandes palcos desde os seus 12 anos, ele não estava acostumado com a atenção do público e nem sabia como reagir quando os fãs pediam um autógrafo ou uma foto com ele, por exemplo. Ele só aprendeu a lidar com esse universo da fama graças à sua colega de elenco Zendaya, que já tinha anos de experiência desse tipo. Aliás, a gente já fez um retrato sobre essa maravilhosa, então se você quiser assistir, é só clicar no card que está aparecendo aqui no topo da tela. O Tom também teve bastante dificuldade de se acostumar com essa nova realidade de ídolo. Para ele, abre aspas, a pior parte de ser famoso é que as pessoas falam o tempo todo que você é fantástico e você começa a acreditar. Ele diz que tenta manter o pé no chão e ser alguém que as pessoas possam admirar, mesmo que ele às vezes sinta vontade de ficar bêbado com os amigos e fazer besteira, assim como todo jovem, né? Abre aspas, eu tenho responsabilidade com milhares de seguidores e muitos deles são menores de idade, então eu tenho que ser alguém que as pessoas possam se inspirar. Tony Stark é um bilionário e os fãs não conseguem se identificar com isso. Thor é um deus nórdico e não existem deuses nórdicos na vida real. Mas Peter Parker é um garoto que ainda está na escola e tem milhares de garotos na escola por aí. Aliás, Tom Holland segue cumprindo esse objetivo e nunca se meteu em nenhuma grande polêmica. Muito pelo contrário, ele tem uma imagem pública bastante divertida e querida pelos fãs. O máximo de besteira que ele já fez publicamente foi deixar escapar um spoiler ou outro sobre os filmes da Marvel. Hi Tom, I'm so excited to be working with you on Infinity War. I thought you'd like to be the first to see the poster for the movie. Enjoy, Mark Ruffalo. Mas é justamente por ter construído tão bem essa imagem de bom rapaz que Holland tem procurado papéis que sejam o oposto disso, para ele fugir da zona de conforto. Por exemplo, em O Diabo de Cada Dia, ele interpreta um homem com tendências violentas, e Cherry, filme onde se reuniu novamente com os irmãos Russo, mostra Tom Holland interpretando um homem viciado em drogas. Numa atuação em que o ator até teve que passar por uma série de aulas com um ex-usuário para entender as reações físicas que a heroína causa no corpo.
Outro filme que a gente pode esperar um Tom Holland bem diferente dos filmes da Marvel é Uncharted Fora do Mapa, onde o ator vai viver uma versão mais jovem do Nathan Drake, um herói de ação bem mais durão e estoico do que a postura de adolescente ingênuo de Peter Parker. Mas a gente vai ter que esperar até 2022 para ver como ele vai se sair protagonizando o longa da aventura. Antes disso, inclusive, o ator ainda tem um compromisso nas telonas em 2021. Para voltar para Homem-Aranha sem volta para casa, Tom Holland teve que forçar uma voz um pouco mais aguda, porque além dessas experiências de atuação mais maduras, ele também já não é mais nenhum adolescente. A produtora Amy Pascal até ficou preocupada quando encontrou antes do início das gravações do longa, dizendo que o ator estava parecendo um homem e eles precisavam que ele voltasse a parecer um garoto. O contrato de Holland acaba depois desse filme e até ele está incerto se deve ser renovado ou não. Tom já explicou que o novo longa deve dar um desfecho para a história do seu personagem. Nas palavras dele, abre aspas, estávamos todos tratando como o fim de uma franquia. Acho que se tivéssemos a sorte de mergulhar nesses personagens novamente, você estaria vendo uma versão muito diferente. Não seria mais a trilogia de volta para casa. Nós daríamos algum tempo para tentar algo diferente, mudar os filmes. Não é impossível que ainda rolem mais filmes do MCU com o ator, mas Holland já prometeu que não vai mais continuar sendo Peter Parker depois dos 30 anos, e já que ele está com 25, é de se esperar que sua trajetória como Homem-Aranha esteja próxima de acabar. Mas analisando a jornada do ator desde os seus primeiros passos no balé até se tornar o intérprete de um dos heróis mais populares dos cinemas, a gente pode contar que mesmo aposentando os lançadores de teia, Tom Holland ainda é capaz de escalar muito alto na sua carreira. Mas e aí, você tá torcendo pro Tom continuar como Homem-Aranha ou acha que tá na hora de passar o manto para um ator mais novo? Quem sabe até um Miles Morales? Conta aí pra gente nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho. Beijo!